Entrando hoje, na aula de hoje, na unidade 2, tá? Nossa aula de hoje é assíncrona, é uma aula EPMT, unidade, então, RDC-ARC, enquanto componente de um sistema de gestão de documentos, componente de um SGD. Lembrando, no Brasil, esse SGD, esse Sistema de Gestão de documentos, destinado às duas primeiras idades documentais, corrente e intermediária. Ele foi nomeado primeiramente pelo Conselho Nacional de Arquivos, através do EARC Brasil, como SIGAD. Então, esse sistema, quando estiver funcionando, baseado nesses requisitos, estiver funcionando no Executivo ou no Legislativo brasileiro, o nome desse sistema é SIGAD. Já se esse sistema estiver em funcionamento no Judiciário, esse sistema ele é nomeado de Gestão DOC. Mas ambos os conceitos são um sistema de gestão de documentos, um SGD. Tá? O do Executivo e do Legislativo foi preconizado pelo modelo EARC Brasil, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Arquivos. Já o Gestão DOC foi desenvolvido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, nós vamos ver, dentro dessa unidade 2, na nossa aula, nós vamos ver os cenários de uso do RDC-ARC na gestão de documentos. Esse é o nosso objetivo. Não é o RDC-ARC pleno, não é o RDC-ARC de permanente, é o RDC-ARC aqui no corrente intermediário, aqui na fase de gestão de documentos. Tá? Vamos ver também, dentro dessa unidade, RDC-ARC para documentos nas idades corrente intermediária. E aí nós vamos trabalhar com a primeira situação, nós vamos dialogar sobre a primeira situação, que são os documentos de longa temporalidade, a segunda situação, documentos complexos, e a terceira, documentos sensíveis. Tá? Isso está no nosso plano de atividades, está tudo definido, as nossas aulas EP, EPMT, síncronas e assíncronas, então é isso que nós vamos seguir. Então vamos passar para o slide, eu vou compartilhar com vocês. Vamos iniciar a apresentação já. Tá aí. Tá errada a data ali, viu, gente? Hoje é 6 e o slide está como 5, né? Você me passei ali. Desculpa, depois eu corrijo. Antes de compartilhar com vocês no Class, eu corrijo essa data que ela está trocada. Está com a data de ontem. Deve ser exatamente por causa da disciplina de plataformas, que é na quinta-feira, que foi no dia 5. Eu elaborei esses slides mais ou menos no mesmo período. Então, eu acabei me influenciando pelo dia da aula de plataformas. RDC-ARC, decorrente intermediário. Alguns avisos paroquiais. A atividade será disparada às 22 horas, tá? No final da nossa disciplina, no final do horário da aula. Essa atividade ela ficará durante toda a semana. Ela é assíncrona, vocês vão ter um tempo bom, tranquilo. Lembrem que o mínimo é 48 horas, mas não, estou dando uma semana inteira para vocês desenvolverem a atividade para mim lá no Class. Ela vai estar especificada no Class, leiam com cuidado, desenvolvam essa atividade, cuidem para não fazer essa atividade na última hora, no último momento. Tá? Ela é uma atividade que requer um cuidado, uma dedicação. Tá? Não tem nada de dificuldade, não. Ela é bem tranquila, é baseada nesse conteúdo aqui, nesse material, mas ela requer que vocês se dediquem. A frequência, preencham a lista de presença, tá, gente? Respondam a lista. A lista vai ser disparada no início dessa aula e fica até o final da noite, até as 22 horas. Tá? Então, preencham a lista. E vai estar o aviso lá do horário de disparada desse vídeo aqui, que vocês vão poder assisti-lo com toda tranquilidade. Não precisa ser hoje. Vocês podem baixá-lo, vocês podem assistir amanhã, depois, pode ser no final de semana, pode ser na semana que vem, mas só cuidem isso, cuidem para não deixar para a última hora, não deixem, porque vocês vão ter que ter um poder de síntese e de reflexão sobre esse conteúdo. Primeira coisa, ambiente ou plataforma, né? Essa orientação técnica 03 do CONARC,
ela nos é muito, muito importante, muito cara, né? Ela nos ajuda muito na nossa sala de aula. Tudo aquilo que eu vim desenvolvendo com vocês, daquelas 3 entidades, né, do modelo AIS, gestão, preservação e acesso. Nossa disciplina, gestão de documentos. Então, ela é a primeira entidade do modelo AIS. E aí, essa orientação técnica 03 do CONARC, ela detalha muito bem isso, ela detalha aqueles cenários do CIGAD com o RDC-ARC, né, com o repositório arquivístico digital. Quando ele interopera no CIGAD, ele é componente, ele não é um RDC-ARC de permanente. Ele é um RDC-ARC de corrente intermediária. Então, vejam só, o RDC-ARC, quando nós estamos falando de permanente, ele é obrigatório. Isso não é conteúdo da nossa disciplina, esse é conteúdo da disciplina de arquivos permanentes. Aqui é corrente e intermediário. Mas vejam, na idade permanente, isso está lá na orientação técnica 03 de 2015 do CONARC. Os documentos digitais têm que, obrigatoriamente, ser mantidos e preservados por um RDC-ARC, por um repositório arquivístico digital confiável, de maneira a apoiar esse tratamento técnico adequado. Tratamento que inclui arranjo, descrição, acesso, que assegura a manutenção da autenticidade da relação orgânica desses documentos. Fora desse ambiente, esses documentos não podem ficar. Esses documentos permanentes, segundo o artigo 10 da Lei 8.159, da Lei de Arquivos, são imprescritíveis e inalienáveis. Eles não podem estar fragilizados fora de um ambiente como esse, que é protetivo, que garante segurança, que garante autenticidade, arranjo, descrição e a manutenção da relação orgânica. Então, é muito importante. Os documentos digitais, documentos arquivísticos digitais, são complexos e são específicos. Não podem estar fora de um RDC-ARC. Também, vejam, nosso conteúdo é CIGAD, é gestão de documentos. Documento de caráter permanente não pode ficar aqui com a gente, não pode ficar no CIGAD. Documento de caráter permanente tem que ser recolhido, tem que sair do CIGAD e ir através da operação arquivística de recolhimento, que nós já estudamos, para o RDC-ARC. Quando é transferência, ele anda entre as idades da gestão de documentos, do corrente para o intermediário. Então, ele continua no CIGAD. CIGAD ou RDC-ARC. Aula de hoje, RDC-ARC de corrente intermediário. Bem, então seguimos. Veja aqui nesta imagem que está melhor explicada a questão da cadeia de custódia. No corrente intermediário aqui à esquerda, tá? O RDC-ARC, esta caixinha cinza aqui, ele é componente do CIGAD. Vejam, o RDC-ARC não atua sozinho. Eu não vou ter um RDC-ARC para fazer gestão de documentos na minha instituição, porque ele não se presta para fazer gestão de documentos. Não é escopo do RDC-ARC. É escopo do RDC-ARC a preservação digital sistêmica nos arquivos permanentes, arranjo, descrição, garantia da autenticidade, multinível, etc, etc, etc. E também, essa é a figura nova. Até a aula passada eu estava trabalhando com RDC-ARC de permanente. Agora eu trabalho com RDC-ARC e vejo que as corzinhas estão diferentes. O RDC-ARC na caixinha da direita aqui, ó, é um azul claro, né? Esse é o de permanente. Esse RDC-ARC aqui, ele é um cinza, ele não é o de permanente. Ele não está autônomo, ele está sendo operado. Ele apoia a gestão de documentos que é implementada pelo CIGAD. E que pode ter um sistema de negócio, ou pode não ter um sistema de negócio. Ou o sistema de negócio pode ter incorporado os requisitos do CIGAD, do modelo de requisitos EARC Brasil, agora na sua versão 2.0.
Ou então, se eu levar esse cenário aqui para o judiciário, eu mudo o nome do sistema de gestão de documentos, que aqui é SIGAD, que no judiciário é gestão doc. Tá? Então, vejam, o RDC-ARC não existe sozinho na gestão de documentos, no corrente intermediário. O RDC-ARC é um componente, ele apoia o sistema de gestão de documentos, seja ele SIGAD, seja ele gestão doc. Ele é muito diferente do RDC-ARC que está aqui à direita de vocês, na tela de vocês aí, onde é outro ambiente. Olhem só, aqui ambiente de preservação e acesso. Aqui ambiente de gestão de documentos. Ambiente de gestão de documentos, corrente intermediário. Ambiente de preservação e acesso permanente. Arquivo histórico, tá? Não é o mesmo RDC-ARC. Documentos que são incorporados, admitidos ao RDC-ARC de permanente não saem nunca mais. Documentos que são arquivados no RDC-ARC nas fases corrente e intermediária podem ser desarquivados a qualquer momento, sempre operados pelo RDC-ARC. Então avançamos. Recorte necessário. Recorte necessário é o que a gente vai trabalhar na prática logo adiante. Nós vamos trabalhar com esses dois softwares aí. Práticas que nós vamos desenvolver na nossa disciplina, né? Arquivemática e Roda. A Arquivemática, quem já teve aula comigo nos semestres anteriores, já trabalhou com Arquivemática. O Roda é novo, em sentido de prática de gestão de documentos. A gente está inserindo agora como componente. Tá? Então, nós vamos trabalhar com ele. O Arquivemática, é claro que a gente vai trabalhar mais com ele. Por quê? Porque a gente tem um parque já elaborado de Arquivemática aqui na UF. Nós já temos as máquinas virtuais prontas. Nós não vamos usar a versão demo. A versão do Roda a gente vai usar o demo, né? A gente vai simplesmente conhecer, dar uma olhada. Lá na versão que a Keep Solutions de Portugal mantém para a gente dar uma olhada. Tá? A primeira coisa, o que é o RDC-ARC? Então, vamos retomar o conceito do RDC-ARC. É um ambiente de preservação e de acesso. Ele é o arquivo permanente e ele é a plataforma de acesso e difusão. Veja, isso é muito importante. Ele envolve duas entidades, né, do modelo OAIS. O OAIS Archive, o centro, o arquivo histórico, aquela caixa do modelo OAIS. E eu estou fazendo questão de não trazer imagem aqui para aguçar a curiosidade de vocês, fazer com que vocês se lembrem das aulas passadas, né? Onde é que está o OAIS Archive? Tá? E a plataforma de acesso e difusão, o Atom, a transparência ativa, né? Pelo tempo que for necessário, para documentos arquivísticos digitais, capaz de atender aos procedimentos preconizados pela arquivologia nas idades. Então, veja, as duas primeiras idades. Corrente intermediária é o RDC-ARC de corrente intermediária. É o RDC-ARC, que é conteúdo da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, RDC-ARC enquanto componente do SIGAD, que apoia o SIGAD, a gestão de documentos. Já o permanente, não, o permanente é outro RDC-ARC. É o permanente para os documentos históricos, permanentes, imprescritíveis, inalienáveis. Tá? E ele tem que atender também aos requisitos de um repositório digital confiável, de um RDC. RDC-ARC, RDC. Essa é uma preocupação nossa. Seguimos então, com um cafezinho. E até porque depois vocês vão parando esse vídeo, assistindo ele com muita calma. Né? Na idade permanente, os documentos têm que ser recolhidos para um RDC-ARC, de maneira a serem preservados e terem seu acesso garantido. Isso é notório, é mandatório isso. Documentos arquivísticos digitais são complexos, são específicos, requerem cadeia de custódia digital arquivística. Não pode estar fora de ambiente, eles têm que estar confinados. Os documentos arquivísticos digitais, em ambientes com requisitos arquivísticos, devidamente homologados pela autoridade arquivística. Ele não pode estar numa estante
do arquivo central, do arquivo histórico. Ele tem que estar no ambiente. Diferentemente do que acontece nas idades anteriores, o RDC-ARC não permite a eliminação de documentos na idade permanente. Comentei já anteriormente, não permite. Não podem ser apagados. Deixa eu ligar uma luzinha para vocês aqui, que eu acho que está ficando um pouquinho... Ah, melhorou bastante, né? Liguei um ring light aqui para ficar melhor, vocês me enxergarem melhor. Então, veja, diferentemente do RDC-ARC decorrente intermediário, os documentos no RDC-ARC decorrente intermediários podem ser apagados. Podem. Como assim, professor? Podem, por quê? Porque eles serão, por exemplo, eliminados, aplicando a tabela de temporalidade documental, a TTD, autorizado. Então, eu elimino aqueles documentos. Ou então, quando eu recolho esses documentos para o RDC-ARC de permanente. Eu vou fazer um recolhimento em cadeia de custódia. Então, eu vou apagar esses documentos do corrente intermediário e eles serão enviados para o RDC-ARC de permanente. Na idade permanente, isso não acontece jamais. No RDC-ARC de permanente, não há a figura da eliminação ou da saída de documentos do RDC-ARC de permanente. Bem, então chegamos aos 3 critérios para nós aplicarmos o RDC-ARC nas idades corrente intermediária. Então, veja, o RDC-ARC deve contemplar, além do recolhimento dos documentos de caráter permanente, tem que contemplar a transferência dos documentos de caráter intermediário ou mesmo corrente, arquivando, né? Então, tem SIGAD, tem RDC-ARC, tal qual eu apresentei naquela imagem anterior. A orientação técnica 03 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Ainda na fase de gestão de documentos, que atendam a uma das seguintes condições através do empacotamento OAIS-CIP. Então, quer dizer, esse andar, esse arquivar é o empacotamento. Aqueles pacotes que nós aprendemos já do modelo OAIS, né? São 3. CIP, AIP e DIP. CIP de submissão, AIP de arquivamento, DIP de disseminação. O CIP está aqui na fase de gestão, o producer, né? O AIP está na fase de administração, né? No OAIS Archive, no arquivo histórico. Mas também estará lá no corrente intermediário quando esse RDC-ARC for de corrente intermediário. Aí sim, ele é um AIP que não é permanente. Por quê? Porque ele está num RDC-ARC de corrente intermediário. E o DIP que está lá na plataforma de acesso e transparência, acesso e difusão. No Atom, por exemplo, que é a plataforma que a gente vai usar para fazer essas práticas. E vejam, esse empacotamento OAIS-CIP, e eles são admitidos ao RDC-ARC de corrente intermediário, que é o nosso objeto, que é um pipeline. Essa terminologia também nós vamos melhorar esse pipeline quando nós chegarmos lá nas práticas do Arquivemática. A gente vai olhar os papéis e os fazeres, né, as rotinas do administrador de TI. Não é uma rotina de arquivistas, é uma rotina de profissional de TI. O Storage Service do Arquivemática. Ele é um pipeline específico do Arquivemática. Não é o de permanente. Implementando através do Storage Service, que é esse servidor de administração de armazenamento, somente para TI, não para arquivista. Instância específica do repositório arquivístico, no caso o Arquivemática, distinto do RDC-ARC permanente. Então, não é o RDC-ARC permanente, é o RDC-ARC de corrente intermediário, na fase de gestão de documentos. Conteúdo da nossa disciplina. Nossa disciplina é gestão de documentos. Então, isso é conteúdo. Agora, a parte do permanente não é nosso conteúdo. A parte do permanente é outra disciplina. Tá? Então, vamos ver. A primeira, longa temporalidade. Documentos que têm um longo período de permanência longa, nas idades corrente intermediária. E assim pressuporiam uma especificidade ou complexidade para a sua segurança, autenticidade e confiabilidade ao longo do tempo. Desta forma,
suscitando a necessidade de empacotamento e recolhimento a um RDC-ARC. Perdão, transferência, né? Depois eu vou corrigir esse slide aí. Empacotamento e transferência para um RDC-ARC. Recolhimento só quando é permanente, tá? Exemplo, um PEP, prontuário eletrônico de paciente. Muito tempo eu mantenho um PEP num hospital, tá? Segundo a lei. Nós vamos olhar isso logo adiante quando nós chegarmos na avaliação de documentos, nas funções arquivísticas, e vamos tratar da avaliação. Um PEP, e aí eu vou manter esse PEP, esse prontuário eletrônico de paciente, por tanto tempo, fragilizando, mantendo no sistema de gestão? Não, eu empacoto e eu arquivo no RDC-ARC, eu retiro ele do ambiente de trâmite de gestão, e ele estará guardado, protegido, seguro, num RDC-ARC, não é de permanente. Até porque o PEP, segundo a legislação, não é permanente. O PEP poderá ser eliminado após tanto tempo de registro, tanto tempo após o último registro naquele prontuário eletrônico de paciente, que nós vamos estudar isso na avaliação. Outra situação, um assentamento funcional digital, um AFD. Um documento, um tipo documental composto, é um dossiê, né, um assentamento funcional, que dura aproximadamente 100 anos. Pode durar próximo de 100 anos de um servidor, né? Mais de algumas boas décadas, considerando a temporalidade. Então, é sensível mantê-lo na fase de gestão, é sensível mantê-lo não arquivado. Vocês têm uma ideia de quantas gestões de arquivo e de CPDs de setor de informática esses documentos de longa temporalidade teriam que passar? Com a fragilidade que é a troca de gestão, política, procedimentos, num sistema de gestão onde deveriam estar arquivados. Essa é a preocupação do RDC-ARC decorrente intermediário. Bem, agora vamos aos sensíveis. Documentos sensíveis são aqueles que apresentam especificidades que o caracterizem como um documento que necessita de cuidados especiais, de empacotamento, de segurança adicional, de controle de fixidez, de checksum, de criptografia, grau de sigilo, ou que possam ferir a intimidade da pessoa, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Aqui está a Lei 12.527, mas aqui eu também colocaria a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui nos sensíveis. São documentos que eu não os manteria mais na fase de gestão de documentos, no sistema de gestão de documentos, junto com todos os outros documentos que estão ali. Não, eu iria arquivá-los, retirando, extirpando-os do sistema de gestão, empacotando-os e levando-os para o RDC-ARC decorrente intermediário. Veja que esse ato de arquivar, de transferi-los para o RDC-ARC, não lhe dá idade permanente, porque eu não estou fazendo isso com o RDC-ARC de permanente. Esses documentos não virarão permanente, não se tornarão documentos de caráter permanente. Eles poderão ser eliminados a qualquer tempo. Poderão ser desarquivados e voltar a trâmite a qualquer tempo, obedecendo à autoridade de uma pessoa que tem poder para desarquivar e voltar a trâmite, e obedecendo à autoridade da TTD, da aplicação do processo avaliativo, da execução do processo avaliativo, com todo o procedimento da avaliação documental, com o LED, as listas de eliminação de documentos, publicação de edital, ampla divulgação, etc. Bem, vamos então à terceira situação. Documentos complexos. Documentos com diversos componentes digitais, por exemplo, documentos com multicomponentes, um e-mail que tem header, que tem anexos, um site, um portal inteiro de uma instituição, que pode ser enorme ou nem tanto, pode ser pequeno. Um freeze, um congelamento, um recorder de um website, que é documento de arquivo, hein? Vamos considerar isso. O portal é uma informação que se manifesta no suporte em consecução das atividades ou funções do órgão. É um documento de arquivo. E que, se nós olharmos o Código de Classificação da Área MEI da Administração Pública Federal,
antes Resolução 14, agora do CONARC, agora a portaria do Arquivo Nacional, há elementos nos sites, nos portais, que os predefinem, quando a gente analisa, como documentos permanentes, com valor secundário. Então, veja, esses documentos eles têm que ser recolhidos e preservados, deveriam. A prática não é essa que vem acontecendo, né? E outros documentos que apresentem complexidades para serem geridos por um SIGAD, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Vários componentes, websites, multipáginas, não containerizados, e-mails, material multimeio, um material de aula, um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, um toolbook, um vídeo que o meu SIGAD não comporta, uma gravação de uma plenária ou uma gravação de várias plenárias de um mesmo evento, de um mesmo congresso, que seriam complexos para serem tratados por um SIGAD, perdão. Então, o que eu faço? Eu arquivo no RDC-ARC, arquivo no ambiente seguro, protetivo, que tem elementos. Então, veja que a preocupação não é só pela segurança do RDC-ARC, também é pela praticidade do RDC-ARC, pelas funcionalidades do RDC-ARC. Poder tratar um pacote de portal. Ele já está pronto para tratar um pacote de portal. Ele já está pronto para tratar e-mails, correios eletrônicos. Ele já está pronto para tratar documentos em multicomponentes. Algo que os SIGADs não estão prontos e não estarão, porque não é escopo de um sistema de gestão de documentos e sistemas dependentes de bases de dados comportar essa complexidade desses materiais. Outra coisa, às vezes, são formatos também. Entra aqui nos complexos, documentos complexos. Formatos. Eu tenho vídeos de uma TV digital ou de um setor de comunicação, uma ASCOM, né, uma assessoria de comunicação, que produz multiformatos, multimateriais, multimídias e digitais que o meu SIGAD não conhece. Uma planta de engenharia em DWG, um desenho, um croquis feito em .cdr de CorelDRAW, que o RDC-ARC vai ter mais habilidade, mais funcionalidade para tratar. Não é só segurança, não é proteção, não é só garantia da autenticidade, é muito mais. Então vamos seguir com documentos arquivísticos digitais, só para reforçar a ideia do RDC-ARC decorrente e intermediário. São complexos e específicos. Pronto. Assim, eles requerem cuidados específicos para que seja mantida a sua autenticidade e confiabilidade. A autenticidade não se mantém ao longo do tempo sozinha. A autenticidade tem 3 dependências. São dois componentes, que é a identidade e integridade, e 3 dependências que a autenticidade tem. A transmissão, a preservação e a custódia. Se eu não controlo a transmissão, estará afetada a autenticidade. Se eu não controlo a preservação, estará afetada. E a custódia da mesma forma. Veja que tudo isso é garantido pelo RDC-ARC. Ele garante a transmissão feita pelo SIGAD. Ele garante a custódia, ele garante a preservação. Refrescamento de formato, atualização e etc. Garantido também fonte de prova, preservação e acesso no futuro. Esses documentos arquivísticos digitais, esses DADs, necessitam de uma custódia, uma cadeia de custódia digital arquivística, uma CCDA, uma cadeia de custódia digital. Aquelas aulas que nós já discutimos, nós já falamos sobre a cadeia de custódia, que eu trouxe aqueles autores, que eu discuti sobre Hurtle, sobre Peter Hurtle, que falava que a cadeia de custódia para documentos analógicos estava tudo bem que eu transferisse ou recolhesse documentos analógicos do produtor para o preservador. Podia ser documentos num maço, numa caixa, fora de ambiente, fora de sistemas.
Agora, nos documentos digitais, esses documentos não podem estar fora desses sistemas. Tem que estar dentro desses sistemas digitais, com requisitos. Requisitos arquivísticos, que na fase de gestão estão publicados no modelo de requisitos EARC Brasil, aqui no Brasil, ou Morec Jus, aqui no Brasil, no Judiciário. Lá fora, estudamos, né? Estados Unidos, DOT 5015, União Europeia, Morec, Austrália, DIRCS, etc, etc, etc. E isso é para garantir que não houve uma alteração não autorizada. Porque o mero fato de que alguém mexe num documento digital ou tem um contato direto, o princípio de não repúdio está comprometido, estará comprometido. Então, essa cadeia de custódia digital arquivística é para garantir o seu princípio de não repúdio. Não pode, os documentos arquivísticos digitais não podem estar fora desta linha de custódia de sistemas digitais com requisitos, mesmo que sob custódia de uma instituição arquivística. Não basta mais somente a custódia de uma instituição. Um documento num pendrive. Tem um fundo aqui, então complica para vocês enxergarem aí o pendrive, né? Então eu trago para frente aqui. Num pendrive ou num HD externo, dentro da instituição arquivística custodiadora, numa estante. Estará fragilizado. Eu não tenho mais a garantia do princípio do não repúdio, da autenticidade, da confiabilidade, porque esses documentos não estarão sendo observados, administrados por um ambiente digital em cadeia de custódia digital arquivística com requisitos homologados. É para isso que foram construídos esses requisitos. O requisito do SIGAD, o requisito do RDC-ARC, seja o de permanente, seja o decorrente intermediário que nós estamos estudando aqui. Eu até costumo chamar que nós precisamos auscultar, né? Uma terminologia da medicina, né? Auscultar, né? Nós precisamos estar cuidando, ouvindo, acompanhando os formatos dos documentos, a situação de cada documento, como é que está a sua sanitização, como é que está a limpeza de vírus, todos aqueles procedimentos que antes nós fazíamos no mundo analógico, agora é feito num ambiente digital, num mundo digital para os documentos. O arquivista não, o arquivista continua aqui, pleno, com seu referencial, com sua autoridade, mas não é ele que vai mexer lá no documento, ele vai mexer no quê? Na política, emanar política para esses sistemas, configurar o funcionamento desses sistemas. Eu quero converter de MP3, que é um formato legado, obsoleto, para um formato de áudio atual. Antes, nós íamos lá e aplicávamos uma estratégia de preservação digital direto naquele documento, naquele suporte, e eu convertia no desktop, na minha estação de trabalho. Agora não mais, agora esta conversão, esta migração, todas as estratégias, todo o tratamento daquele documento não é mais diretamente no documento, e sim será por políticas. Eu emano uma política de preservação digital, um plano de preservação digital. Informo esses sistemas que foram desenvolvidos sob os auspícios da área, os auspícios dos requisitos arquivísticos homologados pelas autoridades arquivísticas. Não é cada setor que vai definir. Isso já foi definido por órgãos superiores. Quem definiu o EARC Brasil é o Conselho Nacional de Arquivos. Quem definiu o modelo de requisitos para o Judiciário é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu não posso ir contra esses requisitos e eu não posso mexer naquele formato e convertê-lo. Tem que ser orientado por esses requisitos. Seguindo, então, esses documentos arquivísticos digitais devem estar confinados. Vejam, bem lentamente, bem de calma, de boa, né? Não posso ter
Aqui, documentos fora do sistema. Os documentos têm que estar confinados dentro daqueles sistemas. Antes não, meus documentos poderiam ficar na estante, no armário, na caixa arquivo, no subsolo, no andar 2, no andar 3, no andar 10, fora da custódia de sistema. Então, por isso, custódia digital. Cadeia de custódia digital arquivística, orientada a requisitos. Então, eles devem estar confinados em sistemas de informação digital, SIDs, com requisitos homologados pela arquivologia. E não devem estar mais em, de novo, tem que vir, porque se eu for para o lado fundo, perde a imagem, não devem estar mais em mídias ou suportes externos aos CIDs e CCDA, aos Sistema de Informação Digital. Então, somem as mídias e aparecem os sistemas de informação digital. Qual é o sistema de informação digital na fase de gestão de documentos no Executivo e Legislativo brasileiro? SIGAD, né? Qual é o documento que orienta esse SIGAD? O EARC Brasil. Quem criou o EARC Brasil? Conselho Nacional de Arquivos, CONARC. E agora passamos para o Judiciário. Qual é o nome do sistema de informação digital na fase de gestão de documentos, corrente intermediário no Judiciário? Gestão DOC. Qual é o documento que preconiza, que apresenta esses 7 de requisitos? O modelo de requisitos para gestão de documentos no Judiciário? Morec Jus. Muito bem estudado por nós já. Morec Jus. Quem elabora, quem é o mantenedor, quem é a autoridade arquivística competente na esfera e poder, né, que emana o Morec Jus? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, vejam, não posso mais ter documentos arquivísticos digitais fora da cadeia de custódia. Eles terão que ser capturados, importados. Aqueles documentos que eu tenho ainda fora, o que eu tenho que fazer? Trazê-los para dentro do meu ambiente de proteção, de cadeia de custódia, arquivístico, seja pela digitalização, seja pela representação, pela descrição arquivística, seja pela produção de digitais em cadeia de custódia digital arquivística, não fora da cadeia de custódia. Dentro desta linha ininterrupta, desde a sua gênese, criação, produção, tramitação, uso, arquivamento, transferência, recolhimento e acesso também, e transparência ativa também. Então, veja, em todo o ciclo de vida desses documentos. Seguimos, então. Esta preservação digital é sistêmica, tá? É um ambiente, é um guarda-chuvas. Eu gosto de chamar de guarda-chuvas. Lembra do guarda-chuvas, né? Uma sombrinha. Então, ele tem aquele formato, né, côncavo. Então, é um guarda-chuva que vai desde a produção, a preservação, o acesso. Tudo administrado, auscultado por este ambiente, orientado a requisitos, orientado a modelos pela autoridade arquivística, dando respeito à autoridade arquivística que tem poder sobre isso. Eu não posso tirar documentos desta linha de custódia. Tem que ser baseada esta preservação digital sistêmica em SIDs, Sistemas de Informação Digital, dedicados à preservação digital, com requisitos. Não pode ser um sistema que foi desenhado para venda de produtos na internet. Não pode ser um sistema para gestão de bibliotecas. Não pode ser um sistema para gestão de museus. Não pode ser um sistema de controle, sei lá, de contabilidade.
Tá? Todos magníficos nos seus escopos. Aqui eu preciso de um ambiente de preservação digital, um escopo de preservação digital, ou seja, um RDC, um repositório digital confiável. Opa, professor. Não, um RDC ARC, porque nós estamos em arquivos. Veja que o RDC pode ser aplicado, deve ser aplicado em arquivos, bibliotecas e museus, e etc., e outras instituições de preservação digital. Mas quando é em arquivo, o RDC é adjetivado. RDC, o quê? ARC. Repositório Arquivístico Digital Confiável. Seguindo, então, estas estratégias de preservação digital que nós aplicávamos nos documentos e aplicávamos de forma manual, vamos chamar de manual, na verdade, por um ambiente, né? Por um ambiente de trabalho, um desktop, um notebook, uma workstation. Aí eu abri aquele documento, aquele formato, aquele pendrive que estava obsoleto, aquele DVD, aquela fita VHS, e eu convertia, migrava, emulava, virtualizava e etc. Não, agora não pode mais. Agora tem que ser feita por um ambiente, pela preservação digital sistêmica. Então, as estratégias de preservação agora, como está bem destacado aqui no slide, não são mais aplicadas pelos arquivistas de forma manual. Eu migro, eu converto, eu virtualizo. E sim, por sistemas, por ambiente, por CIDs, homologados e com requisitos homologados pela autoridade arquivística competência na sua esfera. Numa abordagem sistêmica, numa visão sistêmica, ou seja, do guarda-chuvas aquele, né? Da sombrinha, aquela que contempla tudo, da gestão, preservação e acesso, obedecendo políticas arquivísticas. Não sou eu mais que converto o MP3 para tal formato. Não, é o ambiente. Não é o arquivista que converte, é o ambiente que converte. O documento está confinado no sistema. Mas quem é que diz o formato? Quem é que dá a ordem? É o arquivista, é o profissional. Mas ele dá a ordem pela política, a importância da política, dos planos, da configuração do ambiente, da ordem que nós damos aos ambientes, tá? Com as orientações que nós vamos cadastrar nesses ambientes de preservação digital. Então, os arquivistas passam a atuar na elaboração, implementação e supervisão destas políticas. Nós vamos estar permanentemente configurando esses ambientes, tá? Mas num nível de gestão, gestor do ambiente. Eu não sou o operador do ambiente, o arquivista não é o operador que fica lá salvando documento, escovando bits, né? Eu não fico mais salvando MP3, salvando VHS, não. O que eu faço? Eu administro o ambiente de preservação digital, o ambiente de gestão de documentos, o SIGAD, o RDC-ARC. E não mais, vejam, com o foco na intervenção nos suportes, que é algo que era muito comum nos documentos analógicos. Suporte cada documento físico, ou mesmo digital. Não é só por causa que ele é digital que... Não, o digital pode, não pode também não. Mesmo um nato digital, um documento que nasceu no ambiente digital, foi mantido num ambiente digital, esse tratamento, estas migrações, conversões, virtualizações, etc., tem que ser feita pelo ambiente. Um CID, um Sistema de Informação Digital, orientado a requisitos, com o escopo de gestão, preservação e acesso, com requisitos que foram homologados pela autoridade arquivística competência em sua esfera de poder. Bem, nosso documento é esse. É esse o documento que nós temos que estudar, é essa nossa aula, é essa nossa atividade de hoje. As diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, RDC-ARC. Só que são esses RDC-ARCs de corrente intermediária. É isso que está lá no nosso material de aula, é isso que está no nosso
nosso conteúdo, no nosso horizonte de estudo de hoje. Nós não estamos falando de RDC Arc de permanente. Nós estamos falando de RDC Arc de corrente intermediário. Então, esse RDC Arc, ele é operado, administrado pelo SIGAD. Quem manda arquivar é o SIGAD. Quem manda desarquivar é o SIGAD. Quem manda recolher para o RDC Arc de permanente é o SIGAD. Tem até uma brincadeirinha que eu faço. Será que o RDC Arc de corrente intermediário, como ele é um RDC Arc, é um irmão do RDC Arc de permanente, eu posso mandar documentos de um RDC Arc diretamente para o outro RDC Arc? Não, não pode. Quem manda é o SIGAD. É o SIGAD que tem que mandar os documentos que estão no RDC Arc de corrente intermediário para o RDC Arc de permanente. Porque a execução do recolhimento, ou mesmo da eliminação, ou mesmo do desarquivamento do RDC Arc, tem que ser feita pelo SIGAD. É o SIGAD que administra. Estas operações são administradas pelo Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Ou no Judiciário, pelo Gestão Doc, pelo sistema que administra os documentos nas fases corrente e intermediária. Seguimos. Estas diretrizes de 2015 a 43, a gente vai ver logo adiante as alterações que foram feitas, né? No seu artigo 1º, ele é ótimo. Vamos ler aqui, juntos. Artigo 1º. Aprovar as diretrizes para implementação de RDC Arcs, né, repositórios arquivísticos digitais confiáveis, anexas a esta resolução, a 43 do CONARC, né, resolução 43 de 2015, e recomendar a sua adoção aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Vamos ver logo adiante. Para o arquivamento e manutenção dos documentos arquivísticos e suas fases. As duas primeiras para nossa aula. A terceira não é para nossa aula. Não é. A terceira é lá permanente. Tá? Então, nas suas fases corrente e intermediária, gestão de documentos. Nossa disciplina, gestão de documentos. Pronto. E a permanente não é da nossa disciplina. A permanente é conteúdo da outra disciplina de arquivos permanentes. Então, nós não vamos entrar no RDC Arc de permanente. Nossa disciplina não entra. Nosso conteúdo de aula não contempla. Em formato digital e de forma a garantir o quê? Autenticidade. Então, quer dizer, o RDC Arc garante que esses documentos se manterão autênticos ao longo do tempo. Diferentemente de acharmos que assinar um documento digital, com certificado digital, garante autenticidade. Não garante autenticidade. Isso é uma questão jurídica, conceitual. Uma assinatura digital garante o quê? Não é autenticidade, garante a autoria do documento. Quando alguém assina, garante a autoria. Autenticidade é outra coisa. Nós estudamos muito bem isso em gestão de documentos 1, agora nós estamos na 2. Autenticidade é outra coisa, não é autoria. A autoria é outra coisa. A assinatura digital garante isso, está na lei isso. Dá para ler a lei, dá para conversar com o bacharel de direito, dialogar com um profissional, um operador, para saber que a assinatura digital não garante autenticidade. Quando nós encontramos isso em algum texto legal, olho, hein? Olho, muito olho. Tem um equívoco, tem um erro, tá? Jurídico aí. Não é garantida a autenticidade. O RDC Arc, sim, por sua vez, garante a autenticidade. Garante os dois componentes que estão aqui identificados. Identidade e integridade. Oi, volte, passei. Cliquei aqui e passou o slide de vocês. Desculpa. Garante, sim, esses dois componentes, identidade e integridade. E aí vamos adentrar na autenticidade, com algo que nós já estudamos. Garante as 3 dependências da autenticidade. Garante transmissão, custódia e preservação. O RDC Arc garante. Também o RDC Arc garante a confidencialidade. Esses documentos estarão arquivados no ambiente protetivo.
seguro, confiável, fora da internet, a disponibilidade em qualquer tempo, com independência de tecnologia, com independência de banco de dados. Os RDC Arcs não armazenam os documentos arquivísticos digitais em banco de dados. Armazenam onde? Em pacotes, de acordo com o modelo AIS. Lembro dos 3 pacotes? CIP, IP, DIP. CIP de submissão, IP de arquivamento, DIP de disseminação. E também garante a preservação desses documentos. Então, esses documentos estarão preservados, seguros, confiáveis, acessíveis. Bem, vejamos o SINAR, então. Já que essa resolução aplica-se ao SINAR, né? Ao Sistema Nacional de Arquivo. O SINAR, segundo o artigo 26 da Lei 8.159, lá de 2001, a nossa lei de arquivos, né? Não só criou o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, como instituiu também o Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, cuja competência, organização e funcionamento estão regulamentados pelo Decreto 473 de janeiro de 2002, também já objeto nosso de estudo. De acordo com esse dispositivo legal, o SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos públicos e privados, visando a gestão, a preservação e o acesso de documentos de arquivo. Veja, modelo AIS, a gestão, a preservação e o acesso. A gestão, corrente intermediária, a preservação, arquivos permanentes. E o acesso às plataformas de acesso e transparência ativa dos documentos de arquivo. Tudo isso em uma cadeia de custódia digital arquivística, quando nós falamos de documentos digitais, documentos complexos, documentos específicos que requerem cuidados, sistemas de informação digital orientados a requisitos. Integram o SINAR, que tem como órgão central o CONARC, estas instituições. Eu vou ler porque acho que a imagem não ficou muito boa para vocês. Integram, então, o Arquivo Nacional, os arquivos do Poder Executivo Federal, todos os arquivos do Poder Legislativo Federal, os arquivos do Poder Judiciário, vejam, todos os poderes aqui. Os arquivos estaduais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Outra dúvida, SINAR não é só administração pública federal. Tá? Então, federal e estaduais também, com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. E também os arquivos do Distrito Federal dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, então DF, Brasília, os arquivos municipais dos poderes Executivo e Legislativo, porque segundo nossa Constituição nós não temos Executivo Municipal, também estão contemplados. Os arquivos referidos acima, tirando-se, excetuando-se o Arquivo Nacional, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais. Então, quer dizer, a representação é cada órgão central. E as pessoas físicas agora, gente, físicas e jurídicas de direito privado. Então, vejam, as pessoas físicas, também jurídicas de direito privado, detentoras de arquivo, que têm arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou um ajuste com o órgão central. Então, toda e qualquer pessoa física ou jurídica pode, um acordo ou um ajuste, tá? Vai integrar. Então, temos aqui uma imagem melhorada, mais gráfica. CONARC, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. Arquivos estaduais do Distrito Federal, arquivos municipais, arquivo nacional. Só faltou nessa imagem aqui, que está lá na página do governo, depois eu coloco o link aqui para vocês, a citação, só faltou as pessoas físicas e jurídicas que podem integrar, tá? Mediante acordo ou mediante ajuste. Isso seria importante. Finalidades, então, né? Promover a gestão, a preservação e o acesso às 3 entidades do modelo AIS, em cadeia de custódia digital,
quando o documento arquivístico digital, às informações e aos documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central. Disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, tendo que zelar pelo cumprimento, implementar a racionalização das atividades arquivísticas de forma a garantir a integridade do ciclo documental. Tá? Pena que não aparece a cadeia de custódia digital arquivística aqui, né? Mas vocês veem como está implícito quase, a gente vai fazendo leituras aqui. Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente, apresentar sugestões ao CONARC para o aprimoramento do SINAR. Tudo isso SINAR. Prestar informações sobre suas atividades ao CONARC, ao Conselho Nacional de Arquivos, também criado pela nossa Lei 8.159, a Lei de Arquivos de 91. Apresentar subsídios ao CONARC para a elaboração de dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Veja como o privado, às vezes, a gente até recebe algumas dúvidas de que o privado não é contemplado. É sim contemplado. Nós só precisamos de ajuste ou termo de incorporação e de respeito a esses referenciais. Promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de atuação. Então, agora, quando nós falamos de transformação digital, de sistemas digitais, de CIDs, de gestão de documentos, CIGADs, de CIDs, de preservação de arquivo permanente, o RDC-ARC, então essa promoção de integração e modernização dos arquivos é competência do SINAR. Tá? Propor ao CONARC os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público social, aquele arquivo importante, aquele arquivo interessante, para aquele coletivo da cidadania, para aquela prefeitura, para aquele coletivo dentro do município, dentro de um estado, de uma região. Tá? Então, essa proposição também pode ser feita pelo SINAR. Então, vamos para o próximo. Vejam que a redação apresentada na 43, ela foi atualizada, ela teve uma nova redação. O RDC-ARC, a resolução 43 que nós estamos estudando na nossa aula de hoje. A nova redação é: 1. Repositório arquivístico digital confiável. Deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases e aos requisitos de um repositório digital confiável. Vejam que antes a redação era lá na 39, a 39 de 2014, eu deixei aqui, ó. Tá? Era um repositório digital confiável de documentos arquivísticos. Tem toda a diferença aqui. Antes se falava repositório digital confiável com documentos arquivísticos ou de documentos arquivísticos. Agora a gente não chama repositório digital confiável de documentos, agora é repositório arquivístico digital confiável. Veja como foi adjetivado o repositório. Não é um repositório qualquer, não é um outro repositório genérico, é um repositório específico que implementa requisitos específicos arquivísticos, e é por isso que ele é um repositório arquivístico. Nessa resolução, na 43, está bem expresso, está bem apresentada por essa resolução, por essas diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos, que diz que a norma mais importante da área, tá, é o AIS, que a gente vem estudando tanto, que nós viemos trabalhando tanto, as três entidades: Open Archive Information System, Gestão, Preservação e Acesso. Tá? O OAIS é um modelo conceitual desenvolvido pela CCSDS, tá? Aquele comitê de dados espaciais lá da NASA, que resultou nesta norma, a ISO 14721. Tem atualização aí, tá? Da época que foi publicada, tem uma atualização já. O OAIS descreve as funções de um repositório digital e também os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional.
é um modelo de informação, então. É isso que se constitui, é isso que nós viemos trabalhando. A preocupação com a confiabilidade desses repositórios digitais ficou muito clara, ficou muito evidenciada neste relatório que está aí da Task Force on Archiving of Digital Information, tá? Essa força de tarefa, uma ação cooperativa do RLG e da Comissão de Preservação e Acesso, publicada lá em 96, no qual, o que foi declarado por esta força-tarefa e essa ação cooperativa? Um componente crítico da infraestrutura de arquivamento digital é a existência de um número suficiente de instituições confiáveis que sejam capazes de armazenar, migrar e prover acesso a acervos digitais. Não está ali, mas pelo tempo que for necessário, garantindo autenticidade, confiabilidade, preservação, custódia, etc. Isso era muito importante. Esse relatório da Task Force, da Força de Tarefa, foi mais além, ao apontar a necessidade de um processo de certificação. Então, veja o que nós estamos falando, gente. Antes nós estamos falando do modelo AIS para o modelo conceitual, o como fazer do repositório. O que o professor Daniel está falando agora? O professor Daniel está falando que nós temos que certificar esse repositório. Nós temos que, depois de feito o repositório, esse depois nós vamos questionar depois em aula, né? Lembrem disso, na próxima aula nós vamos questionar, não é exatamente depois. No antes nós já vamos ter em mente como é que se audita e certifica para poder criar esse repositório digital orientado a que seja auditado e certificado. Então, esse relatório da força-tarefa, ele aponta a necessidade de um processo de certificação de repositórios digitais, de forma que se atribua esse caráter de confiabilidade de uma forma mais isenta. Gente, por terceiros, não sou eu que certifico o meu arquivo. Não sou eu, diretor do arquivo municipal, que certifico o meu arquivo municipal. Eu vou ter um certificador externo. Isso não existia no modelo analógico, no ambiente analógico, para os documentos papéis analógicos. Por quê? Porque não precisava. Porque eles tinham autopreservação implícita, a autenticidade estava relacionada àquele suporte, àqueles signos diplomáticos, os elementos intrínsecos e extrínsecos naquele documento. Agora, no digital, tudo mudou. Os documentos são complexos, são específicos, requerem cadeia de custódia digital arquivística, não pode sair do ambiente. Mas o que garante que não saiu do ambiente? Ter um RDC-ARC. E que esse RDC-ARC seja auditado e certificado. Bom, então vamos acompanhar um pouco mais essa história da auditoria e da certificação. Veja, em continuidade a esse trabalho, o RLG estabeleceu uma parceria com a Administração Nacional dos Arquivos dos Estados Unidos. O NARA, né? O National Archives and Records Administration, né? Com o objetivo de definir critérios para a certificação de repositórios confiáveis. RDC, repositórios digitais confiáveis, em sintonia com os resultados apontados no relatório RLG-OCLC, lá de 2002. E com o modelo AIS. Veja, o modelo AIS é o como fazer. E aí vem essas orientações, esses critérios para auditar e certificar o que foi feito com o modelo AIS. O modelo AIS, a ISO 14721, é o como fazer o repositório, o RDC. Mas aí nós trazemos esses critérios para auditar e certificar, para dar mais segurança, mais isenção da garantia, da autenticidade e confiabilidade. Vejam, com o objetivo de definir esses critérios para a certificação de repositórios, em sintonia com os repositórios, com o relatório da RLG-OCLC e com o modelo AIS. Assim foi publicado em 2007 o documento, que nós vamos chamar de TRAC, Trustworthy Repository Audit e Certification, Criteria and Checklist, mais conhecido pela sigla TRAC.
que apresenta um conjunto de critérios e também um checklist, isso é muito importante para fazer auditoria e certificação, sim, não, conformidade, não conformidade, conformidade, não conformidade. Esse conjunto de critérios e checklist a serem tomados como referência para a certificação de repositórios digitais confiáveis. E agora RDC-ARC, né? Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. Esse documento serviu de base para a elaboração da norma ISO 16363 de 2012. É atual, é a vigente. Que lista estes critérios que um repositório digital confiável deve atender. Paralelamente, eu sublinhei isso que já vou comentar, paralelamente a essa iniciativa, encontra-se em fase de desenvolvimento uma outra norma ISO. Então, 14.721, que é o modelo AIS. 16363, que audita e certifica o modelo AIS. Tem que ter uma instituição que audita e certifica o modelo AIS, ou TRAC ou ISO 16363, que está aí. E agora nós estamos falando de uma terceira norma. Primeira, segunda, terceira. 14.721, 16363 e ISO 16919. 16.919, que estabelece requisitos para entidades certificadoras de repositórios digitais confiáveis. Então vejam, 3. A que faz o RDC. O modelo AIS, ISO 14.721. Vocês não estão enxergando a minha mão porque o fundo está tirando, né? Então vamos colocar aqui na frente. ISO 14.721. Aí vem a norma que audita e certifica o repositório. Não diz como fazer repositório. Quem diz como fazer repositório é quem? Modelo AIS, ISO 14.721. Quem audita e certifica é a ISO 16363. Ela vem em cima. Ela vai servir para auditar. E aí vem uma terceira mão, que eu não vou poder representar aqui, só se eu estivesse no quadro, né? E aí eu vou brincar aqui, tirando a minha cara de vocês aí. Então vem a terceira norma, a ISO 16919. Aqui, nesse texto, ela ainda estava em fase de desenvolvimento. Agora ela é publicada, está pronta. Tá? Ela está disponível, ela é aplicada já para auditar e certificar a instituição. Então, 14.721, repositório. 16363, audita e certifica para... Veja o que eu estou deixando em vermelho aqui. Vejam, gente, o arquivo corrente intermediário. O RDC-ARC, em associação com o SIGAD. O RDC-ARC, quando aplicado no corrente intermediário, o RDC-ARC, que é componente do SIGAD, ou então componente do gestão DOC, se for judiciário. Então, eu tenho todo um requinte de um modelo de auditoria e de certificação para aplicar nessas instituições. Pessoal, a aula de hoje nós vamos parar por aqui. O horário tá bom, o conteúdo veio bem até aqui, tá tranquilo, a atividade está lá no Class, vocês vão lá no Class pegar esse material, esse conteúdo continua na aula seguinte. Eu vou voltar, inclusive, na aula seguinte com esse slide aqui. Eu nem vou abordar esse slide aqui, tá? Que é a questão de dar mais destaque a esse RDC-ARC decorrente intermediário em associação ao SIGAD. Sempre lembrando, o RDC-ARC no corrente intermediário não é autônomo, ele está associado, tá lá naquele desenho. Voltamos lá ao primeiro, segundo, terceiro slide. Quarto slide. Aqui, ó. Ele está associado, ele é componente do RDC-ARC. Ele não funciona sozinho, diferentemente do RDC-ARC de permanente. O RDC-ARC de permanente ele é autônomo, ele não depende de um SIGAD, ele não depende de um sistema de preservação digital, que ele é o próprio sistema, ambiente, SID, né? Sistema de Informação Digital, com regras de negócio, requisitos funcionais, requisitos não funcionais para um arquivo permanente, para um RDC-ARC, para um repositório arquivístico digital confiável. Tá? Nós vamos parar por aqui. Lembrem,
tem tempo ainda. Quem não respondeu a chamada, vá lá, responda a chamada. A atividade, terminando esse vídeo aqui, pelo tempo do vídeo, não estará disponibilizada ainda a atividade. Vocês vão lá, peguem a atividade, que só vai ser disparada às 22h. Só no final da aula de vocês, tá? Vocês vão receber essa atividade e vocês não terão só 48 horas, só 2 dias. Vocês terão toda semana para fazer essa atividade. Então, façam bem tranquilos, com toda a comodidade, no horário que vocês puderem. Só não deixem para a última hora, tá? E lembrando, semana que vem tem o conteúdo seguinte daquele slide ali. Nós vamos seguir no RDC Arc de corrente intermediário como componente e vamos cuidar mais dos procedimentos, do empacotamento, da segurança e dos seguintes requisitos para o RDC Arc de corrente intermediário. Pessoal, boa noite a todos, tenham um bom descanso, tenham um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira, 6/5, e lembrem, eu estarei aqui no Class, qualquer comentário, qualquer dúvida, no vídeo aqui embaixo, no chat, nos comentários do canal, né? Podem comentar que eu vou interagindo com vocês. Eu vou seguir aqui online. Quem não fizer o acompanhamento do vídeo agora e for fazê-lo mais tarde, fique à vontade, me chame que eu estarei à disposição de vocês. Certo? Boa noite, pessoal. Até a próxima aula.